Tá no ar já? Então tá, pessoal, começando mais um episódio do podcast do Aparelho Elétrico, o podcast que mais cresce no sul do Brasil, eu sempre quis dizer isso. Esse é o episódio de número 23, mais conhecido também como o episódio Michael Jordan, né? Pra quem é fã de basquete aí. Mas antes de ligar o aparelho, vamos a recados importantíssimos. Se por acaso esse é o primeiro episódio do podcast do Aparelho Elétrico que você está ouvindo, aconselho fortemente que você vá lá no aparelhoelétrico.com, clique no botão verde no topo, no canto direito da tela e cadastre seu e-mail. Assim eu posso te avisar toda vez que tiver podcast novo publicado e você fica sabendo antes de todo mundo. Que tal? Hã? It's a big deal. Outra coisa, se você tá... Não, hoje até é possível. Outra coisa, se você tá começando a vida de freelancer agora e não tá sabendo bem como gerenciar seu tempo, como organizar as finanças, vai lá no freelancerdocbox.com, que lá tem tudo o que você precisa. Tem planilha de fluxo de caixa, planilha para calcular o valor da hora de trabalho, modelo de contrato de trabalho, tem tudo o que você precisa. Então confere lá, freelancerdocbox.com. E se o seu business já está de pé, mas você está precisando convencer melhores clientes a te contratar, recomendo então que você conheça o Freelancer Fullfolio. Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress que eu mesmo criei, esse que vos fala criou, e eu utilizo no meu site. E o melhor, você não precisa saber nada de programação para utilizar. Inclusive, se você precisar de ajuda, eu presto todo o suporte necessário e inclusive faço a instalação para você no Pack Premium. Então dá uma olhada com calma lá, ó, freelancerfullfolio.com. Qualquer dúvida, os links estão aqui na descrição do post. E um abraço aí pro pessoal que passou lá no iTunes e avaliou a gente com 5 estrelas, em especial para o pessoal do Oliven Studio e pro Marcelo DM3, que deixaram um belo review pra gente lá. Se você ainda não fez isso, por favor, ajude a gente a divulgar o aparelho elétrico. É só abrir o seu iTunes ou seu aplicativo preferido e avaliar a gente com 5 estrelas. Assim você ajuda a gente a divulgar o podcast e quem sabe então a gente consiga começar a fazer ele semanalmente. Essa é a nossa meta, episódios novos toda semana. Já pensou? Que tal? Então passa lá no iTunes e dá essa força pra gente. Pronto, agora sim. Liga o aparelho aí, Wilson. De energia ali que não tava precisando ter no momento. E aí, às vezes, a gente coloca as pessoas ali pra ajudar a pessoa gasta mais energia que a gente tem do que o negócio de fazer sozinho. E eu tive que conversar com ele, eu tive que meter um United ali. Tipo, olha, cara, não tá dando, porque a empresa precisa se pagar e tal. Começando mais um episódio do podcast do Aparelho Elétrico, episódio de número 23. E formando a mesa hoje está Thalita Lefer. Tudo bom, Tatá? Não, né? Mas ok, a gente fala que tá, pra ser legal. Com a gente também o designer gráfico estreando aqui com a gente, o Pedro Bop. E aí, Pedro? Seja bem-vindo, cara. Tudo bom? Olá, valeu. Com a gente também Vini Campos. E aí, Vinão? E aí, cara? Hoje eu tô com uma presença muito especial aqui ao meu lado. Quem tá aí contigo, cara? Você sabe que eu sou nômade, né, Henrique? Hoje eu vim nomadear aqui pelo Rio de Janeiro, na casa de ninguém mais, ninguém menos que Walter Matos. Olha, ele que tá do meu lado. Falando direto da mansão Matos, Vini Campos e Walter Matos. O que tu tem a dizer sobre isso, Walter? Tá tudo certo aí, tu e o Vini? Tá tudo tranquilo. E hoje a gente vai falar sobre relacionamento com parceiros de projeto. Já vamos lá, mas antes deixa eu só falar uma coisinha. Previously on Aparelho Elétrico. Mas antes é a leitura dos comentários mais votados do último episódio. Lembrando que se você quer que seu comentário seja lido aqui no programa, assim que você ouvir esse episódio, já passa lá no aparelhoelétrico.com, entra no post desse podcast e deixa a tua mensagem. Com isso você aumenta a chance do seu comentário ser um dos mais votados lá no Discuss, daí a gente lê ele aqui. E se você não tá afim de comentar, passa lá mesmo assim e vota pra ajudar a gente a escolher os comentários do próximo programa. O tópico do episódio passado foi: e aí? Fazem troca da divulgação? E quem ranqueou alto por lá foi o Daniel Spa
Fuck Off. Poxa, concordo com tudo que vocês falaram. Já tive experiências não muito boas fazendo trabalhos ou dando descontos em troca da divulgação. É como vocês falaram mesmo. Não diria que nunca mais vou aceitar, mas tem que ser algo que realmente vale a pena. Afinal, não posso pagar minhas contas com divulgação, só com dinheiro. A propósito, o Porta dos Fundos fez um vídeo muito bem a respeito disso. Ele ilustra perfeitamente o que vocês falaram nesse episódio. O vídeo aqui que o Daniel postou pra gente, colocou lá nos comentários, é o vídeo de título Pagamento da Porta dos Fundos. Tu chegou a ver o vídeo lá, Valtinho? Já conhecia, pô. Já conhecia esse vídeo? Já conhecia. Não lembrava, engraçado, no dia da gravação eu nem fiz essa associação, mas é muito engraçado realmente, tem muito a ver com o que foi discutido lá. Inclusive, eles fizeram um também muito bom, que é o de agência, né? De quando que esse universo se repete. É tipo looping. É muito bom também. Verdade. Esse da agência é bom mesmo. Vou colocar aqui na descrição do post pra quem quiser assistir também. E, ô Walter, lembra que tu falou do Gaveta, cara? Da história do Gaveta, a questão da divulgação. Quer falar um pouco sobre isso? Mas eu não lembro o que eu falei. Que o Gaveta, na verdade... Não, é que assim, ó, que o Gaveta, né, pra quem acompanha lá o podcast do Jovem Nerd e tal, o Gaveta é o cara que editava os podcasts, não é? Ou os vídeos, como é que é? Isso. E ele fazia isso porque ele era fã do programa, né? E no final das contas... Se eu não me engano, a história é essa. Ele decidiu fazer mesmo. por conta dele as edições, umas edições. Ele ficou primeiro enchendo o saco deles, falando que ele faria de graça, até que em algum momento alguém deu a oportunidade, um dos caras lá, eles deram a oportunidade, né, o Jovem Nerd, dele fazer e gostaram. E, se eu não me engano, ainda ficou um tempo fazendo, até que se tornou, efetivaram ele lá, né? E hoje o Gaveta é um nome sozinho, né? Ele conseguiu fazer o próprio nome dele. Ele fez o estúdio, né? O Gaveta Filmes. Ele já tinha o Gaveta Filmes, na verdade. Mas que eu digo assim, que hoje ele vive, né, por conta, assim, do Gaveta. Mas sabe o que eu acho legal nisso? É que, tipo, ele fez, né, o Gaveta Filmes, ele procurou essa oportunidade do Jovem Nerd, mas teve a visão também do Jovem Nerd de entender, de virar e falar assim, olha, esse cara aqui ajudou a gente, então tá na hora, já que a gente pode pagar, tá na hora da gente realmente conseguir pagar ele, né? Isso eu acho que foi uma coisa legal. Porque tem gente que não olha, não. Tem gente que só quer entrar com o negócio. E tentar chamar ele pra um próximo aqui, porque é vizinho também. Esse cara mora aqui do lado. Isso é legal. Mas é legal porque, assim, eu senti, quando a gente tava gravando o último podcast, que ficou uma visão, acho que um tanto negativa. Eu até senti pelos comentários da galera também, ali no podcast, que ficou meio que, não faço isso. E não faço trabalho por divulgação e tal. E isso é um exemplo bacana do que pode funcionar. Ele viu ali não sei qual foi a visão do Gaveta no momento, mas ele, eu gosto disso, e esses caras têm audiência, eu quero ajudar eles e depois, mais pra frente, eles podem me ajudar. E felizmente rolou, né? Rolou uma parceria bacana ali, né? Eu acho que também tu tem que saber pra quem tu vai oferecer esse tipo de parceria, né? Assim como a Tata falou agora, tipo, os caras na hora que puderam pagar ele, dar um salário bacana. Salário não, né? Porque o cara é um contratado, né? Mas... Eu acho que a galera que comentou deixou mais as próprias experiências, né? Então, talvez a gente tenha, nesse universo, mais experiências ruins do que boas, não sei. Mas, realmente, tem todos os lados, né? A gente tentou transmitir isso, né? Fechar essa mensagem no podcast, que existe, uma possibilidade, não é necessariamente ruim, mas só que nem todo mundo tinha, né? A gente aqui que participou, nós não tínhamos necessariamente somente boas experiências. Então, talvez isso tenha refletido nos comentários também, mas... As chances de dar errado são maiores que de dar certo. É isso aí. Tu já fez, Pedro, o trabalho por divulgação, cara? Nem divulgação, mas tu faz na parceria também, já que o assunto hoje é esse. Tu faz, quando der certo, daí tu ganha uma porcentagem, e já fiz de divulgação também. Eu até deixei o comentário lá no Discuss. Eu acho que quando faz parceria, cara, tu tem que ter uma organização como se fosse um trabalho normal. Tu tem que definir que divulgação que vai ser essa, entendeu? Porque o cliente às vezes acha que ele coloca o teu nome no Facebook e tá divulgado. E não é bem assim. Quantas vezes tu vai botar no Facebook, entendeu? Pra quem tu vai falar? E tu tem que cobrar do cara isso, como se fosse um pagamento. Se eu fiz o trabalho por divulgação, o cara tem que divulgar, e eu tenho que ficar sabendo disso. Então não é simplesmente entrega o trabalho e nunca mais, sabe? É isso aí, não pode deixar no ar, né? Isso aí vai mais ou menos aqui, ó, tem um outro comentário do Yuri Figueira. Yuri fala assim, ó, isso daí é um papo sobre percepção e troca de valores muito forte. Como muito bem pontuado pela Dani e pelo Vini, o que nós fazemos é algo subjetivo e, portanto, fica um pouco difícil validar os resultados que trazemos a curto prazo, o que dificulta demais a divulgação porque você não tem um parâmetro ou referência. Junto de minha excelentíssima, temos uma singela fábrica artesanal de doces que por 2
2 vezes já aceitamos sim uma troca por divulgação. Uma mesa de doces completa para uma festa grande em troca de uma página em um jornal local. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é tipo, a divulgação ela é concreta, não é um negócio no ar, né? É a página de um jornal, né? Só para eu finalizar o comentário dele aqui, horas, quem lê jornal hoje em dia, diz ele? Vocês devem estar se perguntando. De fato, ninguém do nosso público. Foi uma estratégia arriscada, confesso, mas estávamos mirando em quem estaria na festa. Diferente de nós, os doces da minha excelentíssima são capazes de gerar uma percepção muito clara e pelo feedback e as recomendações de nossos clientes é uma das coisas que mais nos trazem retorno. Precisamos cada vez mais ter certeza e apontar que o nosso trabalho se estende além do produto final entregue. Arrisco dizer que o valor do nosso trabalho está aí e é o que precisamos comunicar. Podcast fantástico. Valeu, pessoal. Esse comentário do Yuri Figueira, eu quis ler ele agora aqui, Pedro, porque é importante frisar isso pra galera não deixar, a gente até falou isso no podcast, não deixar no ar, né? Assim como tu tá fazendo, tu vai me divulgar no Facebook. Tu faz um planinho, como se fosse o teu trabalho, né, cara? Tu faz um planinho, fala, tu vai fazer divulgação aonde vai ser e acho que vale até fazer uma tabelinha, sabe? Passa pro cara um negócio, cobra isso depois, né? Porque senão fica muito diz que me diz, assim, eu divulgo teu trabalho, valeu aí, obrigado aí pela marca e tchau, sabe? Exatamente, é isso aí. É o pagamento, cara. É isso aí. Tem outro comentário aqui que é o Lourenço, do Lourenço Avelar. Eu uso uma técnica bem bacana. O cliente diz, olha, pode fazer por um valor bem abaixo que eu vou te indicar muita gente. O cliente chegar e falar, isso é foda, né? Faz um valorzinho merreca já aí. Já chega chinelando. Foda. Olha, pode fazer por um valor bem abaixo que eu vou te indicar muita gente. E eu digo, vamos fechar no valor combinado. Você me indicando, dou um desconto ou pago X de comissão pra você. Tem um outro lado também. Aqui é um outro viés da história que o Lourenço diz. Tem um outro lado também. Fechei um contrato com um supermercado onde 50% do valor eu recebo em dinheiro e o restante em vale compras. No meu caso, tem o mesmo valor que o dinheiro, pois já faço minhas compras no supermercado. Isso aqui é uma permuta legal, né? Isso aqui não é pela divulgação, né? É pelo rango mesmo, né? Meu sonho é trabalhar por comida. Ô, Vini, tu repete muito isso, cara. Por que tu diz isso, Vini? Isso, na verdade, vem da faculdade, assim. Eu tinha um amigo meu que ele sempre falava isso, sabe? Que ia ser divertido trabalhar por comida, no sentido, um puta lugar legal, ou por cerveja, sabe? É que tu falou que era no Fazano, né? Tu queria... O que é o Fazano? Porque é um restaurante de São Paulo, né? Famoso. É um dos mais caros lá de São Paulo, né? Quando eu falo trocaria por comida, seria 2 refeições por dia durante 3 anos. Teve uma vez que eu fui fazer uma entrevista no início da carreira, assim, cara, acho que estagiário ainda, né? O cara falou, gostou do portfólio, não, gostei do seu trabalho, não sei o quê. Pra ele tava tudo certo, né? Fechou. E aí eu perguntei pra ele, mas quanto é que eu vou ganhar, né? Ganhar? Como assim? Eu vou fazer estágio aqui, eu tava esperando receber alguma coisa. Ele, não, a gente tem um frigobar aqui, cara, que tem uns sanduíches, tem café, não sei, tá tudo à vontade pra ti, entendeu? Eu te dou a chave, pode vir aí, tranquilo, não tô pensando em pagar não, tenho à disposição café, sanduíche aqui. Perguntei pra ele se eu podia levar minha namorada pra comer sanduíche lá, né? Ele topou? Não rolou. Cara, nossa. Não, mas rola estágio não remunerado, eu não sei se o cara não deixou claro, isso é um problema, mas pelo menos na minha época era mais do que normal estágios não remunerados, né? Mas eu já entrava sabendo que aquilo era um estágio não remunerado. Aliás, cara, aqui em Porto Alegre acho que não é muito comum, cara, estágio. Não sei, Pedro, eu acho que tu deve regular de idade comigo, né, Pedro? Cara, rolou dessa vez, o cara não querer pagar, e aí que tem estágio não remunerado. Pessoalmente sou contra, acho que não devia, mas eu fiz um estágio depois que, claro, pagava muito pouco, mas foi da onde começou a carreira pra valer, assim, num estúdio de design legal em Porto Alegre. Depois eu fui contratado, deu tudo certo, sabe? Isso é comum no Rio de Janeiro, Valtinho? Bom, pelo menos na minha visão da época, como eu sabia que muitos amigos meus faziam, eu achava que era comum. Eu não sei se isso hoje é uma prática comum, né? Aí eu realmente não saberia responder. De repente pelo Mas na época o estágio que eu... Na época que eu fiz, o estágio ele foi era o escritório modelo da faculdade, então era da
própria faculdade e não era remunerado, mas não era dentro da faculdade, entendeu? Era bem longe até da faculdade. E longe da minha casa, porque eu tinha que pegar 3 ônibus para chegar no estágio. Então eu realmente pagava para trabalhar. 3 ônibus para ir, 3 ônibus para voltar. Dava umas 2 horas e meia de viagem. Quando eu não ia direto da faculdade, né? Às vezes eu ia direto da faculdade para lá, que era a maioria das vezes, mas tinha dias em que, por alguma razão, eu ia direto da minha casa e voltava pegando esses 6 ônibus, né? Diariamente. Guerreiro Walter Matos. E, Tatá, quer falar alguma coisa aí? Sonha também em trabalhar por comida, assim, que nem o Vinão, Tatá? Então, trabalhar por cerveja é uma coisa interessante. Eu acho que se, por exemplo, a Heineken me pagasse pra fazer alguma coisa, eu trabalharia pela Heineken em troca de cerveja. Em troca de comida não, porque eu já parei de comer. Hoje eu já não sei, comi nada o dia inteiro. Então, se a gente quiser trocar por cerveja aí, ó, tamo junto. Aí eu aceito também, viu? Já poder montar um coletivo já em troca de cerveja. Amarelo Tatá, criativo. Então tá, pessoal. É isso aí, né? Esses foram os comentários sobre o episódio número 22. E aí, fazem troca da divulgação. Se por acaso você teve algum insight e quer compartilhar com a gente a respeito desse tema, passa lá no aparelhoelétrico.com, entra no post desse podcast e comenta lá. A discussão continua rolando e não tem limites de caracteres. Dito isso, partiu para a pauta de hoje. E o assunto hoje é relacionamento com parceiros de projeto. Nossa, eu tô com medo, né? Eu tô com medo desse tópico aqui, vai voar. Eu sei que tem gente nessa mesa que tá com sangue no olho e acho que vai voar a lasca. Às vezes pintam projetos muito grandes e não é possível resolver tudo sozinho. Seja pelo deadline apertado ou por não termos o conhecimento necessário que o projeto exige. Nesse caso, a gente tem que chamar algum parceiro para assumir uma parte do projeto com a gente. Como fazer isso da forma certa? Quem é a interface com o cliente? Como gerenciar essa muvuca toda? Já dizia alguém muito esperto por aí: se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Será que é por aí mesmo? Tatá, tu acha que é por aí mesmo? Que se a gente quer algo bem feito, tem que fazer sozinho ou não vale a pena terceirizar e botar outros parceiros na roda? O que tu tem a dizer sobre isso, Tatá? Abre teu coraçãozinho, vamos começar esse papo contigo. Eu sabia que você ia começar comigo, eu sabia. Totalmente ao acaso, escolhido assim. Né? Randômico. Que isso? É randômico, super aleatório. Porque, pra quem não sabe, gente, eu estava babando neste microfone, brigando muito na hora que a gente começou a gravar esse podcast. Então, né, tudo é por acaso, né? Então, entendi. Eu tentei levar pra minha vida essa questão aí que o povo fala de que a gente não cresce sozinho e tal. E eu realmente acho que pra alguns casos da nossa existência, a gente realmente não cresce sozinho. Mas, às vezes, fazer certos projetos sozinho evita um desperdício de energia, sabe? Aí eu acho que depende. Tem coisa que a gente vai precisar dos coleguinhas e tem coisa que a gente pode evitar os coleguinhas. Eu tô trabalhando nessa questão aí de entender aonde ainda eu posso evitar as pessoas, sabe qual é? Tem aquela frase, né, que sozinho a gente chega rápido e junto a gente chega mais longe. Então, mas o que eu tô trabalhando agora? Isso que eu falei, estou trabalhando aonde que as pessoas vão... Porque, por exemplo, na Amarelo, eu já entendi, eu não quero e eu nem consigo ir sozinha na Amarelo pra frente e tal, até porque eu preciso da visão de outros profissionais da Amarelo. Nunca quis que a Amarelo fosse sozinha e tal. Mas, por exemplo, trabalhar por conta própria foi uma coisa que eu quis fazer pra, às vezes, evitar de ter umas coisinhas, sabe? Uns gastos de energia ali que eu não tava precisando ter no momento. E aí, às vezes, a gente coloca as pessoas ali pra ajudar a gente pessoa gasta mais energia que a gente tem do que o negócio de fazer sozinho. Aí você fala, poxa, se eu tivesse feito sozinho, eu teria mais dinheiro no bolso, não teria dado dor de cabeça. Então é difícil, isso é uma pergunta complicada. Já o quê? Me queimei 10 minutos de podcast, já tô queimada aqui, tô cagada. Calma, vamos passar a conversa, vamos girar um pouco a mesa aí, a gente retoma, vamos pegar um pouco o parecer de cada um. Vamos falar um pouco com o Pedro também, que tá estreando hoje com a gente aí. Pedro Bop. Tem muitos níveis, cara, isso. Eu concordo com a Tatá. Às vezes é difícil. Tem um projeto recente que foi uma pena, que eu achei que ia ser super bacana, não deu certo e eu podia ter feito. E agora eu tô fazendo, sabe? Eu queria a visão de alguém com mais experiência do que eu nesse assunto, para qual a pessoa foi contratada. Só gerou problema, entendeu? Eu indico muita gente, eu indico pessoas que eu conheço, amigos, profissionais que eu confio
confio, também busco pessoas assim. Eu acho que a gente precisa, quando tu é sozinho, tu precisa das pessoas certas para te darem o backup, para tu conseguir fazer a parte que não é a tua, né? Por exemplo, como a Tata falou antes, eu não faço site, eu faço a interface, mas alguém programa para mim. Eu preciso de um programador bom, entendeu? Não tem como escapar disso, saca? O problema é como é que tu consegue fazer com que a relação seja boa sempre, que tu não perca a mão nisso, entendeu? É o profissionalismo de cada um, assim. Eu sou um cara, eu presto muita atenção em prazo, eu entrego no prazo. Se o cara atrasa, tem um problema, entendeu? Eventualmente o cara tem que acabar trabalhando com algum parceiro, né? Walter, tu tá trabalhando, né, agora num projeto, não tava? Entregou há pouco tempo. Entreguei e a gente ainda tá, na verdade, no mesmo projeto, né? Na verdade, isso pra mim é uma prática já meio comum. Eu não posso dizer que é frequente, mas é algo bem comum. Tanto como contratado, né? Já fui contratado por agência como parceiro, como já contratei muitas pessoas como parceiras também para me ajudar em projetos isolados. O que eu posso simplificar aqui da minha percepção sobre isso é que quando você contrata pessoas que têm o mesmo tipo de especialidade que você, isso pode dificultar um pouco, porque a pessoa acaba tendo as mesmas atribuições no projeto, as pessoas se envolvem nas mesmas coisas e atrasa um pouco o andamento. Mas também já tive problemas contratando programadores, como o próprio Pedro aí também citou um exemplo. Já tive problema com prazo, enfim, e isso realmente é um dos maiores problemas, é você ter lá o seu atendimento, né, o cliente. Quando você está atendendo o cliente, né, você que está, qualquer problema que aconteça, é a sua cara que está ali a tapa, né? Então, por mais que você tente correr atrás e evitar que o atraso do parceiro aconteça, você não tem tanto controle assim, né? Então, esse é um dos piores problemas que podem acontecer, na minha opinião, né? A não entrega de um projeto ou atraso de um projeto por conta de problema com parceiro. Mas, na maioria das vezes, o meu relacionamento é sempre muito bom, assim. Esse último projeto, por exemplo, tá indo muito bem, sem problema nenhum. Quando tu tem que trabalhar com um programador, por exemplo, tu vai lá, tu vai fazer o design, porque assim como o Pedro falou, ele faz a interface, ele precisa de um programador. Quando tu faz a contratação do programador, o teu cliente, ele tem acesso ao programador ou não? O teu cliente só tem acesso a ti, tu que faz a interface, tu que faz o papel de atendimento nesse projeto. Como é que fica essa questão? Sim e não, eu já teve os dois casos já. Na verdade, hoje eu não faço mais, né? Hoje eu não pego mais site. Mas quando eu trabalhei, teve casos onde o programador tinha contato direto, fazia linha direta com o cliente, e em outros eu intermediava tudo. Nesse que teve um problema muito grande, por acaso foi um onde eu era a voz do projeto. Então o programador não tinha contato com o cliente e eu era quem cobrava do programador. Mas já aconteceu também de eu ser contratado por programador, já teve o inverso também. Por isso que eu te falei, né? Já foi bem frequente, eu já trabalhei muito dessa forma. Inclusive contratado por programadores que tinham um cliente querendo desenvolver site e marca e eu pegava todo o projeto e eles faziam a programação. Mas de problema grande mesmo, assim, eu era o intermediador do projeto e o cara vacilou comigo e pior que era amigo, né? Amigo. E vacilou feio e atrasou, não só atrasou, como na verdade não entregou e eu tive que contratar outro programador assim, em cima da hora, correndo, que também não entregou, deu pra trás também. Enfim, foi o cliente quem teve que arrumar o profissional para resolver o problema. Esse foi o meu pior caso, assim, de longe, porque tudo deu errado. Desde o início o cliente sabia que tu não fazia programação, que tu ia contratar um parceiro. Não, sabia, já tinha avisado, já combinado com o parceiro antes de fazer o orçamento pro cliente. Falei, olha, eu não pego isso, mas ele falou, mas a gente queria que o site fosse desenvolvido por você, a gente não tem ninguém para ajudar a gente, você consegue arrumar alguém? Sim, fui lá, corri atrás, falei, ó, tô aqui com esse meu parceiro, a gente vai meter bronca no projeto. Só que, infelizmente, não andou, eu alertei ao cliente sobre o problema. Sorte que o cliente era um cliente muito tranquilo. Hoje o cliente virou meu amigo. Mesmo com esses problemas todos, eu dei aquele suporte durante todo o projeto, né? E sempre fui muito sincero, demonstrando em cada momento de problema, eu tava ali acionando o cliente, ó, tá acontecendo isso, vai atrasar, vou ter que arrumar outra pessoa, não conheço essa outra pessoa que eu tô arrumando, então eu não sei o que pode acontecer a partir daqui. Deu problema de novo, então o cliente já tava avisado de que isso poderia acontecer. No final deu tudo certo, né? As coisas se resolveram, mas foi um longo processo, assim. Bacana. E o Vini, o menino do Rio, o que o menino do Rio acha disso? Bom, cara, eu tava pensando sobre esse tema, né? Eu acho que a gente tem que entender o porquê que a gente vai atrás de outra pessoa. Então você pensa, você tá contratando alguém porque ela faz algo que você não faz, ou você vai contratar alguém que faz a mesma coisa que você faz porque você não tem tempo, né? Ou então você vai contratar alguém para suprir um problema seu de uma emergência. Então, por exemplo, eu fiquei doente, eu preciso de uma mão extra, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão e acho que cada um você lida de uma forma
diferente. Quando você contrata alguém, que nem o Walter comentou, que faz algo que você sabe, que você domina, é muito mais fácil lidar com a pessoa. Porque você sabe o tempo que leva, você sabe as limitações, você sabe tudo que pode dar de errado e de certo com aquele projeto. O problema, que é o que eu mais escuto, é exatamente essa questão com programadores. Que é o quê? É você contratar alguém que está fazendo algo que você não sabe como funciona. 90% dos casos de designers contratando programadores dá errado. Algo dá errado. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, eu vou falando sinceramente, se eu tivesse orçamentos muito bons e tivesse possibilidade, eu acho que eu terceirizaria quase tudo. Não a parte que eu gosto de fazer, claro, mas tentaria, sabe, ficar focado só no que eu realmente gosto de fazer. Ah, tá. Tu faria o design, que é o que tu gosta de fazer ali, a criação, e numa segunda metade do teu tempo tu seria um gerente de projetos, digamos assim. Isso. Eu acho que isso é com todo mundo, só que a gente acaba ficando nessa assim, a gente tem várias más experiências no meio do caminho, e aí acaba que nem a Tatá, tadinho, entendeu? Mas eu espero que ela só esteja com o coração partido. É recente. Então, Dilacerado. Então, é que nem um namoro, alguma coisa não deu certo, tem que tentar outra, não pode desistir, porque... Mas tipo assim, Vini, só te cortando, desculpa. É porque não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, sabe? É porque eu fico chateada, porque quando eu esforço pra uma coisa seguir dentro do cronograma, lógico que tem coisas que estão fora do seu controle. E é esse estar fora do controle que eu fico insana de ódio. Quando não depende de mim, sabe? Quando eu tento fazer tudo pra tudo acontecer, e aí acontece uma coisa extra e que ninguém quer levantar o braço e falar, olha, realmente aqui eu poderia ter sido um pouquinho mais atencioso, aqui eu poderia ter olhado com mais atenção, e aí não, e aí todo mundo é negligente. Porra, velho, e aí, sabe? Eu acho que só o problema, isso vale pra todo mundo que comentou coisa aqui, eu também já passei por isso. Eu acho que é a expectativa que a gente coloca na pessoa, que a gente espera que as outras pessoas façam o que a gente faz. A pessoa poderia ter pedido desculpa, poderia ter avisado antes, poderia ter feito isso, porque são coisas que você faria, são valores que você tem, mas a outra pessoa pode não ter. Então, o problema, desculpa falar isso, mas o problema é seu, a culpa é sua. Você que criou uma pessoa que talvez não exista. Ah, mais ou menos, né, Vini? Cara, é que assim, ó, quando tu contrata um profissional, o mínimo que tu espera é que ele seja profissional. É o mínimo. Exatamente. Agora, se a pessoa vai atrasar o projeto, tu já sabe que tu vai atrasar antes. Eu concordo com o Vini num pouco de que a gente tem que aprender a selecionar os parceiros. Eu acho que, assim como a gente estava falando em off, por exemplo, se tem um parceiro teu, eu já me ferrei muito com parceiro, eu não queria reiterar isso aqui, falar de novo de programador, mas já me ferrei muito com programador também, tanto que hoje sou eu que programo, porque já tentei vários parceiros assim e, cara, muito difícil de encontrar gente competente, e às vezes tu encontra gente competente, só que a pauta tá cheia, e acabam furando contigo questão de prazo. E a programação, eu acho que é uma mão de obra que hoje em dia ela tá muito necessitada, então tem muita demanda, todo mundo quer programar, todo mundo quer ter um app, todo mundo quer ter um site. Programador, o cara não consegue te atender, por mais que ele seja uma boa pessoa, um bom profissional, ele não consegue te atender, e às vezes o cara não consegue dizer não pra ti, então ele acaba assumindo, é muito difícil, mas assim, ó, então o que a gente pode, daqui a pouco a gente pode fazer um brainstorming aqui, tentar sair de furadas. Uma coisa que eu parei de trabalhar com parceiro é parceiro que tem um emprego, porque eu já sei que o trabalho de freela dele não é prioridade na vida dele, ele vai ficar sendo focado no trabalho, no emprego dele, porque é ali que garante o leitinho das crianças. Então isso é a prioridade do cara. Mas olha só, é bem aquilo que eu falei antes, cara, tem muitos níveis disso, sacou? Eu me identifico muito com todas as histórias lá que o Walter falou e tal, só que eu tive um problema com o programador, que o cara não aparecia, o cara não respondia e-mail e não entregava nas datas combinadas, que eu ia lá e falava assim, cara, assim, ó, eu preciso passar isso pro cliente, eu não quero falar de novo com o cliente pra dizer que vai atrasar. Me fala que vai atrasar, que eu aviso ele antes, entendeu? A gente fica no controle, em vez de tu dar desculpa, tu avisa antes, tá? E aí, pô, é um cara super bem indicado, com um trabalho super consolidado. Agora, por outro lado, eu tô trabalhando com um programador que tem o emprego dele e faz o trampo pra mim de madrugada. Cara, se eu chamar ele no Facebook agora, ele tá no trabalho, ele me responde. Eu peço pra ele fazer as paradas, ele faz. Ontem eu combinei com ele, vamos virar a noite pra terminar o site. Ele, vamos, beleza, ele tava lá, entendeu? Então, o cara tem emprego, mas ele tá entregando um trabalho muito melhor do que muito profissional que faz isso e não entrega, entendeu? Sim, então, bacana, não dá pra generalizar, né? Mas... Não dá pra generalizar e o problema é tu achar o cara, entendeu? Quando o programador foi demitido, o cliente falou que não queria mais trabalhar com ele, e eu fui pegar outro, peguei indicação de um amigo de agência, assim, e o cara falou, cara, pega o fulano que ele é o melhor programador que vai conseguir. E eu tive o mesmo problema. O cara não respondia e-mail, a gente combinava
marcava reunião e não aparecia, ele só falava comigo quando ele queria, e isso pra mim não serve, cara, entendeu? Só pra pegar esse gancho aí, Pedro, o cara que é bom programador, ele é um bom programador daqui a pouco dentro de uma agência, não significa que ele vai ser um bom profissional freelancer, porque muito cara que é bom dentro de agência não é bom trabalhando independente, ele não sabe dar retorno pro cliente. Mas é uma coisa simples, sabe, cara, que eu acho que acho que é bem o problema que o Walter falou, quando cria esse problema, quem tá indicando, cara, somos nós, entendeu? Exatamente, porque a gente que dá o feedback, né? Se tu coloca o cara no projeto, é tu que tá respondendo, eu sou a empresa, entendeu? Sim. Eu coloquei o cara no projeto, então, por isso que é preocupação, se eu tô dando retorno pro cliente do atraso do cara, entendeu? Mas sabe o que eu comecei a fazer, cara? Porque eu vi que tava dando muito furo com meus parceiros de programação. Eu comecei a fazer uma reunião com o cliente e apresentava o programador. E daí depois eu falava com o cliente, e aí, o que tu achou do cara? Tu acha que ele serve pro projeto? Eu meio que eu tirava o meu corpo. Eu falava, pois é, esse cara que tá fazendo e que tá dando certo aconteceu assim. Daí, não, se o cliente curtiu, beleza, porque eu não tenho como me responsabilizar pelo trabalho do outro cara que eu não conheço. Eu até acho meio uma covardia, é uma covardia fazer isso, mas, cara, dada a atual conjuntura da coisa, eu acho que é uma alternativa que a gente tem pra fazer, né? Isso eu acho importante também, cara, a gente pensar na parceria quando tu faz a proposta, quando tu faz o contrato, entendeu? Isso que tu falou, eu não me responsabilizo pelo trabalho do cara, mas sim, né? Se eu trago o cara pra dentro, quando deu esse problema, eu banquei a parte do cara, entendeu? Eu saí no 0-0 no projeto. É foda, isso é foda, cara. É aí que tá. Porque o cara cobrou uma grana que foi muito baixa. Quando eu chamei o outro cara, o cara pediu a minha parte do projeto. E eu não podia cobrar de novo o cliente, entendeu? A responsabilidade é minha. Então, por isso que eu falei, o furo é com todo mundo, cara. Tu fura comigo que chamei o cara, indiquei, e tu fura com o nosso cliente, né? Que a gente tá fazendo junto. Então todo mundo perde tudo, saca? Deixar claro que a gente também não tá fazendo uma crítica aos programadores, não, né? Porque mal profissional tem de tudo quanto é setor, né? Exatamente, né? Exatamente. Não é só programador, Em algum momento tem um programador aí contratando um designer e o designer tá dando furo com o cara. E a minha história mesmo, ela é um pouco por esse caminho de bons relacionamentos. Fiz essa parceria com um cara que tive problema depois de uma parceria longa e muito boa com outro programador, que é o cara que fez o meu site, inclusive. Uhum. Eu já vinha 3 anos trabalhando com um cara que, eu botava qualquer coisa na mão dele e fechava os olhos. Não precisava nem ficar em cima de nada, muito pelo contrário. Era muito mais fácil o programador me dar algum tipo de direcionamento do que eu dar para ele. Ele foi contratado por uma outra empresa, teve que se mudar, inclusive, né? E eu tive que arrumar outro programador e arrumei esse meu amigo. Era um cara que já era amigo também há um bom tempo e com ele eu tive um enorme problema. Justamente por eu não ter conseguido um outro parceiro à altura desse primeiro, que eu decidi parar de pegar site. Então, assim, praticamente esse foi o motivo. Tudo bem, eu estava focado mais em marcas, isso estava sendo direcionado, né? Eu estava sendo empurrado para esse mercado, né? Mas eu ainda tinha vontade de continuar pegando site e eu interrompi essa vontade por não conseguir bons parceiros. Mas já fiz parceiros com ilustradores, ilustradoras, já tive problemas pequenos, mas na maioria das vezes eu acerto a mão. Na maioria das vezes, com essa exceção aí. Hoje, por exemplo, o cara que é meu parceiro, ele não é programador, ele é designer igualzinho a mim, tem as mesmas funções que eu praticamente no projeto, está envolvido em outros projetos também, está preso com horário com cliente fixo e o cara estava lá dando conta comigo no projeto. É claro que cada um no seu nível de envolvimento com o projeto, né? Alguns momentos um se envolve mais do que o outro, mas no geral eu não tenho reclamação alguma para fazer. Aliás, acho que contribuiu bastante para o projeto de uma maneira geral e para o ponto em que a gente chegou de qualidade do projeto também. Ele foi uma parceria essencial e é um tipo de caso onde eu veria algum tipo de problema. Apesar do Vini ter defendido aqui que quando você conhece o cara, as atribuições do cara, o cara sabe as mesmas funções que você, às vezes eu acho que isso pode conflitar no projeto, né? Justamente porque o cara faz as mesmas coisas que você. Era o que eu queria te perguntar. Vocês são dois profissionais que têm a mesma habilidade. Como é que vocês decidiram fazer? Porque vocês estavam trabalhando numa criação de marca, é isso? Isso. A gente dividiu por igual. A gente decidiu em conjunto que dividiria esse projeto por igual. Então, contato com o cliente são os dois que tem. Quando o cliente manda algum e-mail e eu tô na rua, eu chego pra ele e falo, cara, responde você. E
e aí ele só alinha comigo, né? Tipo, ó, tá bom responder isso aqui? E o contrário também. Quando eu tenho que responder, eu alinho com ele antes. Ó, tá bom responder isso aqui? Tá bom, então manda ver. É claro que tudo é uma experiência que você vai avaliar os pontos positivos e os pontos negativos. É claro que tiveram pontos negativos, mas tem coisas que você não prevê. Tem coisas que só você vivenciando pra você aprender. Mas, no geral, o projeto deu super certo, a parceria deu super certo. É um cara que eu penso em contratar outras vezes para projetos futuros. E sim, tem uma dificuldade de você gerenciar por essas similaridades, né? Mas não é o suficiente para me desmotivar a fazer novamente. Inclusive, já penso em fazer isso com outros também. Foi você ou o Vini que falou, agora eu não tenho certeza. Mas você gerenciar o projeto, contratar o cara executa o que você precisa, você fica ali só gerenciando e pegando a parte do contato com o cliente, de entrega, apresentação, enfim. Eu tenho feito isso, inclusive, já tenho feito alguns orçamentos. Não concretizei nada ainda, mas já levantei alguns orçamentos com outros possíveis parceiros para projetos menores. Tu faz uma direção de criação / atendimento. Isso, exatamente. Tá? Ainda não concretizei, né? Como eu falei, ainda não concretizei nesse modelo que eu tô querendo implementar agora. E eu vou ver se dá certo ou não. Né? É algo que vai ser de tentativa e erro mesmo. Curiosidade, assim, quando tu faz isso, o cliente tá sabendo. Não necessariamente. Nesse caso, com esse parceiro, a gente dividiu 50%, né? A gente pegou o projeto juntos. Mas em outros casos, o cliente pode me contratar para um determinado serviço, eu direciono alguém e falo assim, ó, eu quero que você execute essa parte aqui porque eu não vou conseguir pegar o projeto inteiro. Eu contrato alguém, ó, o cara vai executar e eu vou finalizar o projeto. Aí sim, dado os devidos créditos lá na apresentação, como nesse projeto, por exemplo, na minha apresentação veio o meu nome e o nome do cara. Na hora o cara viu lá, quer dizer, esse cliente no caso já sabia, né? Nesse modelo que eu tô pensando agora, ainda não defini, né? Como eu te falei, não concretizei nada ainda. Tô até estudando com os próprios caras que eu tenho entrado em contato, com as pessoas que eu tenho entrado em contato, para ver como a gente pode fazer isso. É algo eu tô aprendendo ainda. Vamos ver se sai alguma coisa daí ou não. Realmente não sei se o cliente vai saber. Em princípio, acredito que não, porque vão ser atribuições pequenas, né? Coisas rápidas. Comigo já aconteceu. Uma empresa me chamou para fazer um 3D, eu não sei fazer 3D. Eu botei um cara para fazer e ele pensou o tempo todo que era eu que tava fazendo. Aí sabe? Um ponto específico, né? Então, assim, eu não acho complicado você chegar e botar lá 3D por fulano de tal. Não, é que era um trabalho super fácil, parada aí que a gente precisa, entendeu? Era só 3D? Era um de PDV, né? Uma empresa nos Estados Unidos que eu trabalhava. Cara, a gente tem que fazer essas prateleiras aqui. Eu peguei um parceiro meu que é ilustrador aqui, ele nem saca dessas coisas. O cara fez super bem, resolveu, tipo, numa madrugada a gente matou o trabalho, entregou e tudo certo. O cliente pagou e nem sabe que foi outra pessoa que fez. Eu ainda não tive uma reflexão muito grande sobre isso, não, mas eu imagino também que todas as possibilidades estão abertas, né? Eu comparo, por exemplo, com o caso de uma agência. O cara da agência, você tem lá os funcionários estão executando lá o trabalho, mas quem assina é a agência, não é o cara que tá metendo a mão na massa lá. E pior que o cara pega, às vezes, o projeto, 100% do projeto, exatamente. E ele mesmo não assina o projeto. Se a agência, se o Amarelo Criativo pega trabalho, contrata o Walter Matos, beleza, o Amarelo Criativo tá entregando, né? Eu então, mesmo fiz um projeto como contratado, né? Eu falei aqui, ano retrasado eu fui contratado por uma agência para fazer um trabalho para eles e quem assinou foi a agência. E isso não me incomodou em nada. O cara, quando entrou em contato comigo, deixou isso bem claro. Não nesse nível, né? Mas ele chegou e falou, pô, a gente quer o teu trabalho, quer a sua assinatura, entre aspas, né? Seu estilo. Fiz o projeto, entregou, o cliente aprovou e tá lá. O cliente tá usando a marca, mas quem assinou no final das contas o projeto foi esse cliente. Mas é claro que quando eu botar num portfólio, isso daí vai estar tudo discriminado lá, que foi uma parceria. E no portfólio deles também vai estar discriminado, vai estar meu nome lá. Minha opinião nesse projeto isoladamente, para mim era indiferente. O cliente não precisava saber meu nome. Só esclarecendo também esse projeto que eu fiz, que eu falei que o cara não sabia, o contato que eu tinha dentro da agência que estava contratando sabia. Quem não sabia era o dono que estava pagando, entendeu? E eu não recomendo fazer isso, porque tem muita rebarba para dar erro, sabe? Eu acho que não tem nada errado. Eu acho que se tu é o responsável nesse caso, né? É tu que ele vai reclamar. E aí se deu algum problema, agora se tu fiz o meio de campo. Se tu quis quarteirizar o negócio, daí é contigo a parada, né? Mas eu quero girar um pouco as vozes, eu quero escutar mais a Tatá e o Vini também. Tatá, conta um pouco pra gente como é que tu, normalmente quando tu tem que contratar um parceiro, como é que tu faz? Tu que gerencia tudo, tu deixa o parceiro falar direto com o cliente, como é que funciona isso? Então, depende muito de cada projeto que eu tô fazendo, sabe? Principalmente pelo tipo de demanda que eu tenho. Também aconteceu alguns casos comigo em relação a programador e pessoas que desenvolvem, né, essa parte de online, que eu não tenho um pingo de paciência.
experiência, eu não sei desenvolver. E eu não sei se vocês sentem isso, assim, mas eu sinto que eu tenho percebido que as pessoas que eu tenho chamado para fazer parceria, que são dessa parte de site de programação, eles não gostam muito de ser o primeiro plano de conversar com o cliente, sabe? Às vezes eles não gostam e às vezes eu acho que eles não sabem. E aí é muito difícil, às vezes, eu ter que envolver um programador para ter uma conversa direta pro cliente. Porque o que eu tenho sentido é que a maioria das pessoas que eu tenho feito parceria, elas querem a parceria para elas não terem que conversar com o cliente, entende? Aham. Que é esse desgaste que a gente tem, de tipo, eu tô tendo esse desgaste aqui pro cliente, e aí o cara que tá sendo contratado pela gente, assim, né, entre aspas, falou assim, cara, isso não é problema meu, então, ok, então eu só tô fazendo aqui, eu devo os meus feedbacks pra Tatá, e beleza. Só que, velho, é muito difícil quando entra justamente nesses casos que vocês comentaram. Entra em uma aba que você não sabe trabalhar, sabe? Entra em um campo que você não tem tanta experiência. E aí, quando você não tem essa experiência que depende de outros clientes, de outras pessoas, pra isso ser desenvolvido, aí que eu acho que começa a esbarrar. Porque a gente começa a esbarrar nisso que tudo que vocês comentaram, a gente espera demais da outra pessoa. Porra, velho, mas se eu não puder esperar mais de uma pessoa, de quem que eu tenho que esperar, então, pra alguma coisa sair com qualidade, sabe? Então, eu acho que cada caso é um caso, dependendo do projeto que a gente vai desenvolver. Ironicamente, eu nunca desenvolvi projetos, assim, com pessoas que queriam desenvolver projeto de identidade visual, sabe? Assim, agora que eu vou começar a fazer isso pelo Estúdio Mimo, mas antes eu nunca tinha desenvolvido projeto com pessoas que faziam a mesma coisa que eu. Só que eu acho que a gente entra, é muito, tipo assim, cada hora que a gente cava, a gente tem que cavar mais, sabe? Às vezes vai de predisposição que a pessoa tem em aparecer e querer conversar com o cliente, predisposição que a pessoa tem em relação de tempo, isso que você falou, talvez o cara trabalhe o dia inteiro e coloca isso só pra ser um extra. Eu acho que são muitas variáveis, sabe? Pra gente conseguir colocar dentro de uma coisa fechada, sabe? Eu tô muito chateada hoje, gente, tô triste. Calma, vai tudo ficar bem, Tatá. Mas agora tu falou um negócio que é bem interessante, acho que vale a pena a gente deixar esse insight pro pessoal, que é o seguinte, quando tu vai colocar um outro parceiro no projeto, às vezes tu só pensa assim, não, porque esse pedaço aqui eu vou deixar para esse parceiro, então ele vai pegar 20% do projeto, 30% do valor do final do projeto vai para ele, ou 40, 50, enfim. Mas a gente tem que pensar que quando a gente bota um parceiro no projeto, a gente vai ter mais trabalho mesmo assim, porque a gente vai ter que gerenciar Exatamente. esse cara. Por exemplo, que nem quando eu trabalhava com programadores, cara, o programador fez um negócio lá, me mandou, Henrique, dá uma olhada aí pra ver como é que ficou o site. Eu olhava, cara, tá tudo desalinhado. Eu fazia para cada coisa desalinhada no site, que é normal, até tu alinhar o projeto demora. Eu ia lá, marcava uma tela no Photoshop, escrevia o que era. Cara, eu entregava mastigadinho. É o mesmo que não fazer. Cara, eu entregava mastigadinho pro cara, velho. Então, eu também, toda vez que entrava uma proposta que eu sabia, porra, tem programação isso aqui, será que eu faço? Será que eu não faço? Porra, se eu vou contratar um parceiro e aí eu vou ter toda essa incomodação, esse tempo que eu vou perder esmiuçando, entendendo a demanda para passar pro programador, esse valor tem que ir no meu orçamento original. Eu já tenho que prever isso. Sim. Isso que eu queria deixar claro aí. Exatamente. Concordo sem tirar nem pôr. Hoje, assim, por exemplo, o problema que eu tenho, às vezes, é porque quando... E aí, pode ser isso que o Vini comentou, assim, eu, às vezes, tô colocando muita expectativa, apesar de eu não achar que vem pela questão da expectativa aí dentro que é colocada, mas eu fico pensando muito na questão de quando a gente vai contratar, por exemplo, se alguém me contrata, vamos só supor, pra fazer um trabalho de um site, alguma coisa do tipo, cara, se o negócio não tiver alinhado, eu começo a tremer, porque eu acho que, tipo assim, se você é designer e você está se predispondo a fazer uma coisa, o mínimo que você tem que fazer é bem feito, sabe? O mínimo que você tem que fazer é entender, poxa, essa questão aqui tá desalinhada, essa questão aqui tá diagramada, e eu não consigo entender uma pessoa que diagrama um texto centralizado, o outro justificado e outro na esquerda. Eu olho pra cara dele e falo assim, mano, por que você não alinhou tudo de um jeito só? Isso não tem problema. É claro que isso tem problema, sabe? São umas coisas que você não precisava falar, e aí você tem que falar, não, gente, tchau, vou... Calma. Que isso? Esse não é mais um podcast de ansiedade, né? Esse aqui é o podcast de relacionamento com parceiros de projeto. Calma. Relacionamentos abusivos. Relacionamentos abusivos. Eu quero ouvir a voz da sabedoria. Vini, fala com a gente, Vini. Solta o gogó aí. Pô, tô quieto, né? Eu tô meio tímido aqui do lado do Walter Matos. Hoje é o podcast histórico, pessoal. Podcast histórico. Walter Matos e Vini Campos, direto da Mansão Matos, no Rio de Janeiro. Tu não costuma trabalhar muito com terceiros ou, sei lá o que, quartos
Porque tu faz a programação, no teu caso tu é designer e tu mesmo desenvolve, né? Então, eu comecei a fazer isso porque eu tive problemas. Foi basicamente isso. Eu desenhava algo e não me entregava, ou a pessoa ficava com todo o montante do projeto para ela, porque a programação era como se eu estivesse comprando um foguete da NASA. Eu gastava muito para os meus projetos e eu não conseguia ter o resultado que eu queria. Então, eu comecei a aprender, a desenvolver, inicialmente para poder controlar também, mas para poder executar o que eu gostaria. Isso me ajudou muito a me manter, foi uma segunda opção, né? Mas é que nem eu falei, eu acho que a questão de contratar alguém, já sofri tanto, cara. Já fui legal com o cara, igual o Pedro tava comentando, que foi legal com a pessoa, que entendeu os problemas da pessoa, do outro, que a gente quer ter empatia, né? Pô, eu tinha um cara que trabalhava comigo, programador, desculpa aí, galera, pode ser repetitivo. Nossa, os programadores vão cair matando nos comentários agora. Pô, o seguinte, cara trabalhava... pra gente não ficar mal com a galera de programação, você que é um programador competente, já deixa aí seus contatos nos comentários do Aparelho Elétrico aí nesse podcast, no post desse podcast, já deixa aí, faz seu jabá. Vai lá, Vini, desculpa te cortar. Tinha um programador que ele tinha um emprego, e ele trabalhava até tarde, assim, porque era normal do programa dele, do emprego dele, ele trabalhava em TV e tal. Então ele voltava tarde pra casa e ele tinha acabado de ter um filho pequeno, sabe? E ele chegava, não, vou chegar em casa e já vou trabalhar. Pô, você vai chegar em casa 2, 3 da manhã, ou então quando a gente saía cedo. Eu falei, não, cara, você tem filho pequeno, cara, vai ficar com seus filhos, só me dá um prazo, vai, te dou mais uma semana aí. E aí o cara chegava em casa e fazia outro freela, não o meu. Entendeu? Ao invés dele, eu pensei nos filhos dele. Então, assim, mas eu acho que é tentativa e erro. Acho que, sei lá, eu tenho 32 anos. Então eu vou ter uma base bem sólida de pessoas que eu posso confiar de olho fechado. É porque é que eu tô construindo. Eu acho que eu tô construindo pessoas que eu sei que eu posso contar. E também tenho pessoas que eu tô construindo que eu sei quais são os problemas delas, entendeu? Então, você vai conhecendo as pessoas, mas... O legal tu indicar as pessoas e tu pegar parceiros e ter uma galera que tu confia, sacou? Tu faz um grupo de pessoas, uma agência, mas são freelancers se ajudando. E eu acho que tem uma parada que a gente tá falando que é de programador, um monte de programador. Não é falar mal de programador, cara, mas é as pessoas se darem conta que quando tu faz um trabalho desses e como aquele cara que me indicou, o cara que substituiu o outro falou, cara, programador é tudo assim, sabe? Tem uma percepção no mercado que a galera trabalha assim. Então, se tu faz isso, tu acaba estragando o teu próprio mercado. Tu vai te diferenciar por ser o cara ponta firme, que responde, que aparece na reunião, que entrega o negócio, que alinha as paradas, que tu pediu, entendeu? Que não é só programação, né? A gente tá falando muito de programação porque eu acho que é o parceiro que é mais necessário pelo designer, né? O cara que trabalha porque a gente não que a gente não faz. É o mais comum, né? Mas assim, eu acho que no geral não é o programador, o freelancer, o profissional que é freelancer, o cliente já olha ele com medo, porque acha que é um cara que não vai entregar o trabalho. Eu acho que de forma geral existe esse preconceito com o freelancer. Às vezes o cliente, não, vou até pagar mais, vou pagar para uma agência, porque ele pensa que a agência vai dar mais segurança, que na verdade é uma falsa impressão, né? Porque pode pegar uma agência boa e pode pegar uma agência ruim. Pode pegar um freelancer bom, pode pegar um freelancer ruim, mas como o Vini falou, é meio que tentativa e erro, né? Eu não vejo muito assim mais não, sabe, Henrique? Eu não sei se pode ser uma impressão minha, assim, do pessoal hoje entender que a agência... Porque eu tô tendo muito esse feedback aqui, pelo menos em Belo Horizonte, de que alguns freelancers têm se destacado mais do que algumas agências, sabe? Assim, tem muita agência grande fechando em Belo Horizonte, tá? Uma coisa esquisita, assim. De agência grande fechando, que tinha contas enormes e tal. Lógico que a gente tem as agências que têm um trabalho já diferenciado e tudo. Mas eu vejo muita gente querendo um freelancer justamente por essa flexibilidade, sabe? De saber que ele vai trabalhar no seu projeto, que vai ser mais fácil a comunicação, que vai ser, às vezes, assim, mais tranquilo ele poder te pedir uma coisa. A gente é freelancer, né? A gente, teoricamente, tem uma responsabilidade, digamos assim. Sabe? É mais fácil, assim, às vezes, lidar com o cliente. A gente não é tão ditadora. Não é ditadora. Então, mais acessível, né? Acessível, obrigada, essa é a palavra. Mais acessível, assim, conversar com o freelancer. Só que é impressionante, porque o cliente, ele quer que você, às vezes, faça coisa que uma agência tá trazendo, sabe? Que uma agência poderia... tinha a estrutura de dar. E, às vezes, quando você fala, poxa, cara, mas peraí, você me contratou com um intuito e agora você já tá querendo uma outra demanda.
demanda. É lógico que isso aí eu tô voltando lá no briefing, né, lá atrás, só que eu só tô querendo dizer que é o seguinte, eu não acho mais que é nessa questão, assim, tão fechada de freelancer ser mais, sabe? Eu acho que é justamente pela agilidade de poder falar a qualquer horário. E quando a gente não tem isso, realmente, assim, fica mais complicado, principalmente pra gente que é o freelancer, é a cara, né, a gente é a cara, assim, se a pessoa tá contratando você, tá ali, você é a cara do projeto, você tá na frente, o cliente não quer saber se o cara tá trabalhando, se o cara tá jogando bola, se o cara... É a mesma coisa de uma agência, sabe? Mas, Tata, continuando um pouco contigo, como é que tu sabe, assim, a hora de sacar um parceiro, que ele não sacar, tipo, aplicar um United Airlines e arrastar o parceiro pra fora do projeto? Como é que tu sabe quando é a hora que, porra, deu? O cara já fez merda demais, com esse cara não dá. Como é que tu sabe? Melhor referência, hein? É melhor referência. Às vezes é muito difícil, assim, porque, por exemplo, eu tenho alguns parceiros que eu trabalho que o cara, ele é ruim em dar feedback, ele é ruim mesmo, ele já é ruim de dar feedback, é o tipo de pessoa que você tem que ficar muito no pé, sabe? Porque senão a pessoa entra dentro da Matrix ali e não sai nunca mais. Tem outras pessoas que geralmente o que acontece que são pessoas novas, né, que eu vou fazer primeiras parcerias, cara, dá pra você sentir no papo da pessoa, sabe? Não, isso aqui é muito fácil, não, isso aqui eu entrego em 5 dias, não, isso é muito mole pra nós. Ou, geralmente, eu dou peço 5, 6, uma semana a mais pro cliente, porque eu sei que esse cara vai chegar depois e falar, ô, velho, aconteceu um negócio aí, cara, e aí eu vou atrasar, e aí é impressionante, todas as desculpas do mundo aparecem, computador pifou, a avó morreu, ou o papagaio afogou, sei lá, mas, tipo, dá pra você sentir muito no papo da pessoa, sabe? Eu acho que é muito feeling também, que vem de experiência de mercado, né? Não tem nada fácil demais, gente, nada. Se você falar, isso é muito fácil, é ilusão, mentira, cilada, fuja. Eu acho que pra gente dar um toque pra galera que tá iniciando aí, de repente, eventualmente tá precisando trabalhar com o primeiro parceiro pra primeiro projeto, um primeiro momento, acho que as dicas são meio básicas, assim, tá? Pede site do cara, vai olhar o site dele, ver os projetos que ele já fez, ver se ele tem um domínio próprio, ver, sei lá, busca referências, assim, não é só porque no caso de estar buscando um programador, como exemplo, tá buscando um programador, tá? Aquele cara ali programa em PHP, o cara faz um site em WordPress, tá? Amigo, quais sites você já fez? Como é que tu trabalha? Que horário tu trabalha? Como é que é a tua vida, né? Tipo, pô, tu tem filho, tu não tem? Qual que é a tua disponibilidade pra aceitar o job? Tu faz isso no final de semana? Quais são as condições? Cara, eu acho uma coisa que fazer, não passar direto o projeto, conversa com o cara por Skype. Por e-mail, normalmente, tu não vai conseguir, por e-mail ou conversando no chat do Facebook, tu não vai conseguir pegar o feeling. Faz no mínimo um Skype ou, se tiver na mesma cidade do cara, chama pra tomar um café, meu. Vai tomar um café no negócio pra se conhecer, pra tu conversar sobre o projeto. Não tem muito como fugir disso. Se tu quiser reduzir o risco, eu aconselho a fazer isso. Vai ver o cara olho no olho. Eu sou muito exigente, velho. Talvez eu que sou meio louca nesse negócio mesmo. Porque, tipo, eu quero que a pessoa realmente faça uma coisa, sabe? Que ela coloque ali, cara, não, vamos fazer esse projeto, então bora. E aí eu queria muito que as pessoas tivessem um comprometimento sem isso ser um plus, sabe, velho? Mas será eu acho que a pessoa não se apaixona pelo projeto porque ela não tá na linha de frente que nem tu tá? O cliente não é dela. O cliente não é dela. Gente, mas eu desculpa, velho. Eu não consigo pensar muito bem por essa questão de cliente, porque eu acho que quando você faz uma coisa, você tem que... Beleza, velho, o cliente não é dela, mas se você é um freelancer, se a pessoa já sabe que você sempre vai ter trabalho, a pessoa poderia pensar assim, cara, eu vou fazer isso bem feito, eu vou fazer isso legal, porque a Tatá sempre vai me dar um trabalho aqui, sabe? Tipo, aparece site pra eu fazer quase todas as vezes e eu quase nunca pego, porque a maioria das minhas experiências não são boas. E são coisas que eu poderia vender dentro de um site, sabe? Eu poderia vender talvez um redesign de uma marca, poderia vender alguma coisa que a pessoa poderia saber que eu sempre iria indicar essa pessoa. E aí eu não tenho essa constância, sabe? E aí o que acaba acontecendo? Thalita, você consegue fazer site? Ou não? Que pena. Então... Isso gera um problema geral, né, cara, no mercado. Desencadeia isso que a Tatá tá assim. falando, cara, é bem isso, assim, porque tu tem tantos problemas com isso, eu não indico mais, entendeu? Eu passei um monte de trabalho pra um cara que não entregou o trabalho que eu passei pra ele, pra gente fazer junto, então tu acaba, não vou indicar porque eu tô me queimando no final, porque sou eu que tô indicando. E aí, se eu não indico ela não me indica, o outro não indica também, ninguém se indica e não tem mais parceria, saca? Sim, pois é. E aí eu não sei, assim, só pra concluir, eu tive um problema, porque vocês não têm a noção da dificuldade que eu tenho de
tem um site da Amarelo. O site da Amarelo já passou por mil plataformas, 1000 pessoas. Eu já tive um caso no site da Amarelo que eu contratei um amigo pra fazer o site da Amarelo. Na época eu tinha comprado uma maquininha de tatuagem, sabe? Eu queria inventar a moda, queria começar a tatuar. Numa das vezes que eu tinha separado do design, que a gente tava brigado. Daí, tipo, eu comprei uma maquininha e comprei todo o material pra poder começar. E aí eu me apaixonei pelo design de novo. E aí eu falei com esse meu amigo. Ele falou, Tatá, você tá sabendo de alguém que tem máquina de tatuagem? Eu falei, cara, eu tenho uma máquina de tatuagem, eu tô querendo vender a minha máquina de tatuagem pra fazer o site da Amarelo. E eu lembro que ele fazia site na época. Ele falou, bora trocar? Eu falei, nó, demais. Cara, pra vocês terem ideia, eu praticamente dei a minha máquina de tatuagem pra ele. Então, tipo assim, eu realmente tenho dificuldade aqui em encontrar um parceiro pra fazer isso. E aí, vocês podem ver que a partir disso veio tanto site, veio tanta gente procurando, que eu falo, cara, não tenho, odeio fazer site, quero que todo mundo se exploda, porque eu tenho tanta experiência ruim, e ninguém acaba me provando o contrário. E eu acabo ficando um pouco frustrada, sabe? Por tudo isso que a gente falou. Porque, e aí? Que se a gente não pode fazer parceria, nós estamos ferrados demais na vida, então. Achar o unicórnio, né? Não, tá doido. É quase isso. Mas agora tu levantou um outro ponto ali que eu acho interessante também, essa questão, Tatá, de trabalhar com amigos, sabe? Eu tenho muita dificuldade de trabalhar com amigos para amigos também, porque parece que... se o cara é teu amigo, ele é teu amigo, é naquela área que ele tem que ficar. Eu acho que misturar muitas coisas, tu tem que ter um nível de... sei lá, tu tem que estar num nível tão superior. De luz. Porque assim, olha, cara, é que as duas pessoas elas têm que ser maduras o suficiente pra, tipo assim, olha, deu merda no negócio, a gente vai brigar dentro do negócio, mas depois a gente continua sendo amigo, a gente vai sair pra tomar uma selva, a gente vai num showzinho, a gente não sei, vai continuar a nossa amizade depois. Só que não tem, deu merda no negócio, fudeu a amizade também, sabe? Eu passei por uma situação que, na verdade, o cara ele não era meu amigo, mas, por exemplo, quando a gente montou o escritório de comunicação que a gente tinha aqui em Porto Alegre, quando a gente fundou ele, era eu e mais 2 sócios. Eu chamei um amigo meu que era de atendimento e ele falou, cara, tem um cara que também é da área de layout e tal, direção de arte, design, enfim, que também me chamou pra fazer uma agência. Quem sabe a gente faz a agência juntos, nós 3. E eu não conhecia esse outro cara. Mas como ele era amigo do meu amigo, pensei, cara, ok, vamos fazer junto, né? Vamos lá. Cara, deu assim que quando a gente começou a trabalhar, o cara não... Ele tava numa fase complicada da vida dele, ele recém tinha tido filho e tal, ele tava tendo que se dedicar muito à família, e tu tá num período que tu tá tendo que se dedicar muito à família e tá abrindo um negócio também, nossa, eu imagino o que é a cabeça de uma pessoa que tá nessa situação, porque é tiro de todo lado, né? E o que aconteceu? Ele acabou não rendendo muito na agência. Ele começou a deixar, obviamente, tu tá com um bebê em casa pequeno, aquilo ali é a tua prioridade, né? E eu tive que conversar com ele, eu tive que meter um United ali. Tipo, olha, cara, não tá dando, porque a empresa precisa se pagar e tal. Eu entendo a situação, como tá a coisa. Obviamente que no calor da hora ali, provavelmente eu não falei com toda essa educação do mundo, gaúcho, né? O Valtinho tava falando antes que eu era meio grosso e tal. Cara, tinha que pagar aluguel e tal, a coisa precisava andar, sabe? Não tinha como esperar. O banco não vai esperar lá o cheque especial, né? Então, e aí eu tive que falar pra ele assim, cara, e foi uma bosta. Tipo, o cara, se eu encontro o cara na rua hoje, é capaz ele não me cumprimentar. Henrique, vou aproveitar o teu gancho, porque tem uma coisa que a gente não frisou ainda, não deixou muito claro, que independentemente da pessoa que você contrata pra ser o teu parceiro, né? Quando você tá na posição de contratante, você quando contrata alguém, você é, ao mesmo tempo, cliente dessa pessoa, do cara que vai fazer o serviço para você, e você é chefe dessa pessoa. Cliente e chefe, ele tem muitas responsabilidades, e às vezes a gente esquece que a gente tem essas responsabilidades, de passar o briefing correto e de se posicionar como o cara que cobra mesmo. Tipo, eu vou precisar de você para isso, isso e isso, e não pode deixar correr solto, né? O cara tem que sentir que você tá ali também cobrando ele, assim como, né? É claro que a gente vai ter a expectativa natural em cima daquela pessoa de entregar o que você precisa, mas o que você não pode esperar é que a pessoa entregue igual a você, ou no seu ritmo, ou da forma que você entregaria. E para que isso aconteça, você tem que ficar em cima o tempo todo. Vamos alinhar aqui as expectativas. Como é que tá aí? Como é que tá o desenvolvimento? Né? Claro que isso depende do tipo de projeto, mas tô falando de uma maneira geral aqui. O cara, ele tem que perceber, ele tem que entender que você está contratando ele, então logo ele tem um cliente. Esse cliente é você. E ele tem que sentir isso, senão a gente acaba deixando a coisa correr solta, né? E também não criar muito essa expectativa de, cara, não tá do jeito que eu quero,
mas para ficar do jeito que você quer, você tem que dizer como você quer. Não é esperar que a pessoa entregue como você entregaria. Isso é importante também, ter todas as expectativas alinhadas. Talvez essa questão do que eu nunca tinha pensado pelo ponto que o Pedro falou, de ter contrato com parceiros, seja válida para ter essa postura de cobrar. Porque muitas vezes, assim, às vezes eu tenho uma postura de cobrar, mas eu não consigo cobrar, tipo, sabe, eu dou já fez aquele negócio lá, né? Aí o cara, não, aí eu, então acho que a gente precisa fazer. Pois é, Tatá. Não, sim, mas às vezes eu preciso cobrar de uma maneira mais efetiva. Eu aprendi essa questão do contrato com um professor meu de faculdade, em que eu dividi sala com ele. Ele me convidou para dividir o escritório dele, né? Eu tinha o meu escritório, ele tinha o dele, mas era tudo na mesma sala. Isso muitos anos atrás, desde antes dessa fase aí que tá tendo agora de coworking, né? Então a gente dividia a sala e, cara, todo projeto que eu fazia com ele me obrigava, entre aspas, né? Claro que ele me aconselhava a fazer contrato com ele mesmo. O cara era meu professor, era meu amigo, e ele me estimulou a ter esse lado de pontuar que aquilo era uma responsabilidade profissional, entendeu? Então eu aprendi com ele. Então hoje é claro que eu não sou extremamente rigoroso e inflexível em relação a isso. Nesse último projeto, por exemplo, que eu citei, não fiz contrato nenhum, mas em parcerias anteriores eu sempre fiz contrato. É claro que para um determinado caso ou outro você vai ter outras regras, às vezes o cara é muito seu amigo e você realmente não faz um contrato, mas por padrão eu boto na minha cabeça que é sempre importante você ter aquele peso de que aquilo é uma responsabilidade profissional, mesmo sendo um cara contratado por você. Faz um contratinho qualquer, porque senão você mesmo acabou de falar, você não tem aquela... Você acaba não cobrando, porque você também tá com aquele mindset da informalidade do negócio, entendeu? Quando na verdade é uma responsabilidade muito grande você não entregar um projeto, né? Lógico. E sabe o que mais, assim, eu acho que tu tem que fazer um contrato, inclusive quando é teu amigo, cara, porque justamente para preservar a amizade, sabe? Tá escrito aqui no contrato, e tem uma coisa muito importante também que a gente tem que fazer, seja o tamanho do projeto, quem é que dizia que não tem, né? Tem agências que falam, não tem projeto pequeno, não sei o que. Faz mesmo pro pequeno, cara. Tive um problema recente com um trabalho muito simples, que a gente acertou o negócio por e-mail e deu uma hora merda, entendeu? Faz o contratinho, cronograma ao contrário, dia da entrega, que dias tu entrega, e o pagamento é atrelado à entrega, entendeu? O problema foi esse. Não entregou o trabalho e queria receber, mas se eu não tenho trabalho, eu não pago. Mas se tu não paga, eu não entrego. Sabe? Fica na casa. Nesse caso específico que eu tô aqui chorando, lamentando desde a hora que eu cheguei, eu tô tendo mais problema, eu tô tendo, na verdade, dois que eu não pensei que viriam, porque o trabalho tava dando certo demais, gente, tava dando certo demais. Tava pagando em dia, tudo tava no prazo certinho, o cronograma tava batendo, teve até antecipação de demanda, assim. Eu falei, caramba, velho, tá que lindo. Daí hoje estourou uma bomba do tamanho, eu falei, caceta, estourou na minha mão e eu não vi. Acontece, velho, assim, só que é triste, sabe? Pô, mas não é a Thalita que tá desenvolvendo, então vamos tentar dar uma aliviada aí pra ela, porque não vamos xingar ela, não. Caralho, gente, 5 minutos de áudio brigando comigo. Eu falei, porra, bati o recorde. Porque justamente o cliente não queria saber quem era o contratado. Eu contratei com você, eu falei, você está coberto de razão, o que eu vou falar? Nada, vou abraçar o joelho e vou chorar. Eu acho que isso é importante. Mesmo quando a gente declara que é uma terceira pessoa trabalhando, a responsabilidade é sua. Exatamente. A não ser que o cliente que chegue com eu quero que você trabalhe com essa pessoa. Mas se por algum motivo, nem que seja uma responsabilidade de gerência, nem que seja por ter indicado a pessoa, já teve trabalho que eu indiquei a pessoa, não tive contato nenhum, em relação nenhuma com o projeto, deu merda e eu me senti culpado. Se colocar no lugar da pessoa, empatia. Se você vai comprar uma calça, o cara falou assim, não tem problema se o fabricante usou uma linha, foda-se, você tá comprando a calça ali, você não quer saber dos outros problemas, sabe? Eu acho que depende muito da situação, assim, só pra desenvolver um pouco mais o pensamento. Eu já passei por uma fase onde eu tinha um parceiro de programação que ele era super confiável, assim. O cara tava numa fase boa, dava pra indicar de olhos fechados, dava pra fazer projeto. Eu já fiz projeto pegando como cliente pensando que eu tava programando, mas eu tava terceirizando ou quarteirizando o projeto. Só que chegou numa época que eu perdi esse parceiro, tive que trocar de parceiro e tal. Chegou uma época que eu não confiava em mais ninguém. E aí eu falava pro cliente assim, cara, gostaria muito de pegar esse projeto,
projeto, só que eu não tô programando, não sei fazer esse tipo de programação e tal. Hoje em dia até eu voltei a desenvolver, mas na época eu não fazia. E eu falava pro cliente, só que, cara, não quero te deixar na mão. O que a gente pode fazer é, eu posso te ajudar a selecionar alguns parceiros, alguns programadores, porque às vezes o cliente ele é super proativo e teve até um caso que o cliente falou, olha, Henrique, o que tu acha desses perfis que eu achei aqui no Google e tal? Esse cara me parece bom, ó, esse cara me respondeu assim o e-mail. Eu selecionava junto com ele, né? Então, aí eu já não me sentia culpado se o programador cagasse, sabe, no projeto. O programador fez merda, já não é responsabilidade só minha. O cliente também teve um papel ali. Então, acho que cada caso é um caso. E tu também pode chegar, olha, cara, e ser sincero pro teu cliente e conversar. Eu acho que quem tá no início de carreira freelancer, o cara que é criativo, saiu da agência, saiu do escritório onde ele trabalhava, ele tem que aprender a conversar com o cliente. Isso que a Tatá falou antes, de tipo, não, a gurizada já me procura porque eles não querem lidar com o cliente. Eu era muito assim. Eu fazia de tudo para não ter que sentar numa reunião com o cliente. Sei lá, era timidez, era falta de coragem, não sei o que é. Isso passa com o tempo, pessoal. Isso aí tem que meter a cara e fazer, que tu vai te acostumando, tu vê que não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Mas é perder o medo e falar pro cliente, olha, atualmente eu tô sem nenhum programador que eu possa te indicar de olhos fechados, mas tem uma galera aí que eu gostaria de testar no projeto. De repente a gente senta e conversa junto, eu te apresento o perfil e tu ajuda, tu decide junto comigo. Vamos conversar aí. E aí tu te exime um pouco da responsabilidade, sabe? Porque acho que também não adianta tentar ser o super-homem e achar que tu vai fazer tudo, que nem essa postura que a Tatá falou antes ali, que ela senta com o programador pra conversar e tudo é fácil. Não, se eu faço, chega na hora, nunca tá pronto o negócio. Sabe nem limpar a bunda. Aqui eu acho que o Walter tem que ir aí, ó. Tá saindo, Valtinho? Vamos encerrar, estão batendo 1h30 de gravação. Vamos fazer a rodada final aí, já que tu tá falando, Valtinho. Fala aí. Tem mais alguma coisa pra falar sobre relacionamento com parceiros de projeto? Já deixa teus links, aquela rodada final aí. Não, nada novo a acrescentar, só mesmo resumindo o que eu já tinha falado, é aquilo que você também acabou de falar, que cada caso é um caso. Eu tive muito mais boas experiências nesse sentido do que experiências ruins, então acho que é uma forma de você também aprender a lidar, né? A parceria muitas vezes ela é essencial para o seu negócio andar, e eu vejo que ela é essencial em muitas fases da minha carreira, então eu nunca vou parar de fazer parcerias, que não é nenhum bicho de 7 cabeças realmente, é saber lidar com pessoas, assim como você tem que saber lidar com clientes, você tem que saber como lidar com parceiros, né? E escolher bem os parceiros. Não tem muito mistério, né? E meu link, waltermatos.com, Walter com W, Matos com 2 T's, não confundi dessa vez, tá? E não era pra rimar. E é isso, valeu aí pelo convite mais uma vez. Um abraço aqui da minha mansão aqui ao lado do grande Vini Campos, designer nômade. Já passa pro Vini aí também, que se o Walter precisa sair, vocês já ficam liberados aí. Valeu, Valtinho, obrigado por mais uma participação aí. Valeu, irmão. Vai lá, Vinão. Primeiramente, fiquei muito feliz de gravar aqui com o Walter. Tá? Isso aqui é só o primeiro episódio da minha viagem nômade pelo podcast. O próximo provavelmente vai ser na Dani. Ó, já estou me autoconvidando. Mal sabe ele que é longe pra caramba, Dani. Mas, cara, apesar de ser no Rio, é bem longe daqui. Mas é mais perto que a Tatá e o Henrique. Então, tô aberto a convites aí. Tem que chegar aqui em Porto Alegre, cara. Eu já fui. Se eu for a Porto Alegre, eu não volto, cara. O Henrique vai me levar pro mau caminho. Até parece. Bom, cara, e eu acho que assim, a gente, que nem eu falei pra Tatá, são relacionamentos humanos, então você vai quebrar a cara, mas você não pode desistir da bondade das pessoas. Mas você também não pode ser trouxa, simples assim. Ter sempre o controle do relacionamento que você está tendo, acompanhar passo a passo e também tentar fazer uma autoavaliação para ver até quanto você está sendo um péssimo cliente sem perceber. Que esse, na verdade, era o foco do texto que eu estou produzindo. É o que eu fiz de errado que pode ter prejudicado essa freelancer. Pô, uma resposta que demorou um pouco mais para chegar, um e-mail que para mim estava super claro, mas talvez chegou lá e do outro lado e não estava tão claro assim. Então também tentar fazer uma autoavaliação para você, pô, será que eu fui um cliente legal? Entendeu? Com certeza. E é isso aí, pô. Obrigado pela participação aí. Agora estou de volta ao Brasil e estou bem animado para encontrar todos vocês. Uhul! Pedro, agora é a vez da rodada final. Quer falar mais alguma coisa a respeito de relacionamento com parceiros de projeto? Quer deixar os teus links aí? Tu na verdade, tu é DG e tu é DJ, né? Tu também é DJ às vezes, né, Pedro? Eu tenho um projeto que chama Taste the Floor, que a gente toca num bar muito legal aqui em São Paulo, chama Rasmatas. Ele tem uma pegada meio Manchester, assim, os donos curtem muito rock inglês. Pô, legal, cara. E a gente toca uma vez por mês lá com o projeto. E é basicamente isso, Britpop, shoegaze, anos 60, anos 70, é bem bacana. Show de bola.
O problema todo de se relacionar com parceiros é comunicação, cara. Como é que tu estabelece isso, saca? Tu conseguir o caminho que acerta com todo mundo, acerta com o cliente, acerta com o cara e o projeto anda bem, saca? Então acho que é muito importante tu escutar, tu ter empatia, essa coisa toda que a gente falou durante o podcast. É muito difícil, dá muito problema, mas façam. Acho que é um exercício importante, sabe? Enfim, o meu trabalho tá no pedrobop.com, é Pedro Bop com 2 P's, que nem o Walter Matos com 2 T's, o Pedro Bop com 2 P's. O perfil no Facebook é Pedro Bop Design, onde eu coloco algumas referências, alguns trabalhos. Acho que é isso. Muito obrigado pela participação. É uma honra estar com vocês. Eu escuto sempre podcast. Obrigado por todas as lições e obrigado pelo convite, Henrique. Pô, que isso, cara. Um prazer te receber aqui. Eu que agradeço a disponibilidade aí de vir compartilhar um pouco da tua experiência com a gente, cara. Com certeza, foi um prazer, cara. Valeu. Tá. Como é que tu tá, Tatá? Tô preocupado contigo, Thalita. Eu falei no começo, eu sou muito perfeccionista, não é perfeccionista a palavra, mas eu me dedico muito às coisas, sabe? Eu sofro quando as coisas não dão certo dentro da expectativa que eu realmente coloquei, assim. Eu terminei com o design gráfico hoje, mas eu acho que amanhã eu já tô amando ele de novo já. Meu relacionamento é muito conturbado. Mas assim, tu sabe, eu acho que é a questão da empatia, que se eu puder me atrever a dar um recado pros freelancers e o pessoal que tá começando agora, gente, coloca, velho, tipo assim, a sua alma, faça a Genkidama fazendo o projeto, sabe? Levanta o braço pra cima e coloca todas as suas energias positivas no projeto que você tá trabalhando, porque isso volta pra você. Se você fizer um trabalho bem feito, você é indicado. Se você conseguir estar do lado do freelancer, porque se o freelancer tá te contratando, é porque ele quer ajuda, sabe? Ele não quer mais um trabalho, ele não quer ter que fazer 1 milhão de coisas, ele faz porque ele tá precisando. Então, saiba que se você estiver disposto a dar uma ajuda pra esse designer que tá te contratando, pelo profissional que tá te contratando, você vai ganhar, tipo assim, 3 pontos na frente, sabe? E eu tenho certeza que isso vai desenvolver num relacionamento muito melhor e que outros projetos maravilhosos vão vir. E, Henrique, como sempre, eu tenho que te agradecer muito pelo convite, né, pra participar do podcast. É muito bom, assim, estar aqui sempre, brincar a nossa panelinha. Tá conhecendo agora o Pedro também, é sempre legal, assim, que isso traz pra gente. Gostaria só de dar 2 recadinhos. Agora a gente também tá com um podcast na Amarelo, tá legal, tá saindo, tá fluindo. E tenho que lembrar que esse ano tem The Creative Thinker de novo, que o evento foi muito bom ano passado. Esse ano tem novamente em setembro. Quero lançar umas surpresas, assim, então não quero criar muita expectativa, mas saibam que vai vir um convidado muito, muito legal, muito legal. Então, se vocês quiserem, só pra ficar de olho, thecreativethinker.com.br, pra ir acompanhando as novidades. Lembrando, né, de primeiro lote mais barato, aquelas porra que a gente faz pra vender o evento mesmo, porque senão a gente não paga o espaço, essa é a verdade. Tem que ser sincerona aqui, né, porque senão não acontece. E pra quem quiser conhecer o outro projeto que eu tô aqui em Belo Horizonte, chama casamarelabh.com.br. É uma casa onde que eu fiz uma parceria com a Casa dos Quadrinhos. É um lugar que a gente está oferecendo cursos mais em conta para o pessoal daqui de BH. Então a gente lançou 2 cursos esse mês, que foi de lettering e de encadernação, e esgotaram as vagas em 1 semana. Então muito obrigada, gente, muito obrigada, tá muito legal. E é isso, tamo junto, é nóis, amarelocreativo.com.br, valeu, tô fanha. Valeu, Thalita, segura as pontas aí, viu? Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E esse então foi o episódio número 23 do podcast do Aparelho Elétrico. Espero que você tenha curtido e que nosso papo aqui tenha te ajudado a refletir sobre como se relacionar com seus parceiros de projeto. Como já é de praxe, esse papo continua nos comentários no post lá no blog do Aparelho Elétrico. Comenta lá e vamos levar esse assunto adiante. E por favor, se você gostou desse podcast, curta e compartilhe o post nas suas redes sociais. E também vá lá no iTunes ou no seu aplicativo favorito e avalie a gente com 5 estrelas. Lembrando que depois da música de encerramento tem os erros de gravação, então fica aí. E se você está pensando em criar ou reformular o seu site, você precisa conhecer o Freelancer Fullfolio. O Freelancer Fullfolio é um tema premium para WordPress. É uma solução fácil e de baixo custo para você que quer ter um site profissional rodando rapidamente. Confere lá, freelancerfullfolio.com ou clica no link aqui na descrição do post. Beleza? Feito! Então, era Wilson, um abraço e adiós!
Pedro, Tá. O normalmente... microfone tá de boa? Só Tá uma dúvida, tá legal. tá? Só que quando tu Hoje- grita, estoura o áudio. Se tu... Ei! tipo, agora estourou muito o áudio. Não, tô mais calma, já virei uma cerveja, foda-se. De repente você fala, você é um falso e tal. Aí de repente todo mundo volta a fingir. Tudo mentira. Eu não gosto de ninguém aqui, exceto o Walter Márcio, que eu tô na casa dele. Isso. A vai vida é uma tratar mal ilusão. ali. O cara Seguinte, trabalhar- pra gente não ficar mal com a galera de programação, você que é um programador competente, já deixa aí seus contatos nos comentários do aparelho elétrico aí nesse podcast, no post desse podcast, já deixa aí, faz seu jabá. Não vai deixar, não, porque se passar orçamento pros outros antes de mim, eu vou onde você tiver e corto o peru fora. Tatá, quer falar alguma coisa aí? Sonha também em trabalhar por comida, assim, que nem o Vinão, Tatá? Então a gente sonha em trabalhar por cerveja, não é mesmo? Onde que tu tá? Peraí, que tua voz tá muito baixa, Thalita. Ela foi pra cozinha. tá lá. Melhorou? Tá lá. Comentários do próximo programa, beleza? Opa, celular de quem que tocou aí? Tocou? Tocou o celular aí. Meu não Tocou foi de quem? O meu também não. Pior que foi o meu mesmo.